Olá pessoal, Letícia Cabral para o Homeoplace, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos retomar o estudo de nossas personalidades homeopáticas, agora com cônio maculatum. Foi um pedido dirigido a mim por nossa querida colega Carol. Super beijo, Carol. Atendendo a seu pedido, falaremos hoje sobre essa personalidade que, além de vibrar predominantemente no reino vegetal, levando em consideração que cônio é um vegetal, é uma planta, além de se situar vibracionalmente no reino vegetal, cônio também apresenta características marcadamente cancerínicas, como provavelmente vai ficar cada vez mais claro e evidente, de forma a se apresentar como algo irrevogável, irrefutável. Todos que me acompanharem atentamente perceberão claramente os contornos cancerínicos nessa personalidade. Nenhuma personalidade homeopática, pessoal, apresenta características de um único miasma, mas existe sempre aquele miasma que condiciona, dá um tom mais marcante aos traços daquela personalidade que estamos descrevendo. E cônio se enquadraria melhor, mais adequadamente no cancerinismo. Disse a vocês que isso vai ficar cada vez mais claro no decorrer da análise. Mas, como a gente sempre procede aqui, pessoal, o ideal é a gente começar a partir de características gerais até adentrarmos nos domínios mais peculiares e singulares e exclusivos de cônio maculatum. Então, se a gente começar aqui por uma abordagem geral, devemos nos ater a que espécie vegetal pertence esta planta, cônio maculatum. Cônio, pessoal, tal como é o caso também de cicuta e outras, é uma apiácea. Se enquadra na categoria dos apiáceos, das apiáceas. Quem são os indivíduos apiáceos? Pessoas que apresentam sintonia com essa família de vegetais e que, portanto, provavelmente vai precisar de alguma homeopatia que se enquadre neste grupo de vegetais, são indivíduos que buscam constantemente, pessoal, pelo controle e pela perfeição. Daqui já podemos deduzir que, sem dúvida alguma, estamos falando de personalidades com cancerinismo exacerbado, cancerinismo marcante. Busca por controle e perfeição. Indivíduos hipersensíveis, pessoal, a nível sensorial de fato, inclusive principalmente no que diz respeito à audição. São pessoas que provavelmente não vão frequentar ambientes lotados, com muita música, porque não toleram aquele barulho. Então, indivíduos hipersensíveis de uma forma geral, mas principalmente, meus queridos, no que diz respeito à audição. Outro traço, pessoal, são pessoas que elas não se sentem completamente ambientadas. Elas se sentem estrangeiras, elas se sentem à parte. Dependendo do grau de semelhança que esse indivíduo nutre em relação a cônio, ele pode sentir-se até uma ovelha negra, uma ovelha desgarrada ali do rebanho. Veja, pessoal, que não é uma recusa em estar aqui, não é exatamente a isso que eu me refiro. O indivíduo cônio, ele pode ter ali a sua carreira, que é uma carreira similar a que tantos outros indivíduos seguem. Ele pode ter uma vida relativamente normal, então ele aceita aquilo que é ordinário, aquilo que é trivial. Ele pode se mesclar ali ao rebanho. No entanto, ele nunca se sente completamente integrado. Parece que tem sempre alguma coisa diferente nele. Isso porque, pessoal, são pessoas normalmente muito criativas, muito inteligentes e com um nível de percepção, um nível de consciência muito mais ampliado. Então, por isso mesmo, elas sentem que elas não se encaixam muito. Então, com isso, a partir dessa percepção, eu desenvolvo uma postura um pouco mais reservada. Não que sejam pessoas tímidas, não se trata exatamente disso. Mas, levando em conta que eu não sinto que eu pertenço a isso aqui, a tendência é que eu me sinta mais confortável dentro da minha caverna. Então, são indivíduos reservados
nesse sentido. Não é que eles rejeitam, pessoal, a realidade. São hipersensíveis, muitos estímulos os agridem, sem dúvida alguma, mas não é exatamente por isso que eles se recolhem. É por não se sentirem compatíveis, é por sentir que, bom, eu não me encaixo, o mundo é muito bagunçado, é muito caótico, é muito confuso, é muito incoerente. Nossa, mas é tão mais lógico as pessoas agirem assim, as pessoas seriam tão mais prósperas, felizes se agissem dessa forma, se houvesse mais igualdade, justiça, todo mundo sairia ganhando. Então o pensamento de Cônio, ele sente que não é ressonado, não há uma compatibilidade em relação à maioria das pessoas. Então por isso mesmo ele se sente destacado. É diferente, pessoal, da sensação de estrangeirismo de Cânfora. Foi uma matéria médica sobre a qual falamos recentemente. Aquele destacamento de Cânfora se deve principalmente ao medo do ambiente externo e suas hostilidades, seus excessos de estímulos também. Isso também afugenta Cânfora, como vimos, mas em Cônio, pessoal, essa reserva, esse recuo não se dá pelo fato de eu perceber hostilidade, e sim pelo fato de eu sentir incoerências em excesso. Nossa, mas por que as pessoas agem dessa forma? Caramba, as verdades universais hoje estão disponíveis para todo mundo. As pessoas sabem como desenvolver um estilo de vida mais harmônico. Nada disso aqui faz sentido. Então vou me recolher, construir uma bolha, um micro-universo, onde eu possa dar vazão às minhas convicções, que por ora parecem muito além do tempo para a maioria das pessoas. Daqui, pessoal, a gente já pode chegar a uma dedução. Essas pessoas, veja que nós temos aqui uma semente bem clara para um mal, que se chama arrogância. Eu começo a achar, muitas vezes, que eu tenho uma sabedoria que eu não tenho. Essas sementes estão em Cônio. Nós vimos que todas essas potências que dizem respeito a uma sabedoria, até muitas vezes precoce, elas estão ali. Mas são potências, pessoal. Não necessariamente essas potências podem estar realizadas. Então o sujeito, ele sente do que ele é capaz. Mas você só sentir do que você é capaz de fazer não é nada caso você não haja, caso você não coloque aquilo em prática. Então o indivíduo, por nutrir uma autoimagem do sabichão, do mago, do super sábio, daquele que está à frente do seu tempo, ele se recolhe. Então, pessoal, bastante atenção nisso para que vocês identifiquem em que nível esse Cônio se encontra. Existe aquele Cônio mais equilibrado, que ele recebe bem as pessoas, interage bem com o seu meio, mesmo sentindo essa sensação de estrangeirismo. Ele tem uma certa humildade, mas dependendo do nível de desequilíbrio, ele pode entrar nessa variante arrogante. Não, sou muito sábio para isso. Nossa, o povo não sabe disso, um troço tão simples. Como é que a pessoa não percebe algo tão simples que está na cara dela? E ele se recolhe, mas não se recolhe, pessoal, serenamente. Existe aqui raiva no processo, existe um repúdio, uma briga nesse processo. Tá, Letícia, mas essas pessoas vão se resguardar onde? Elas costumam se resguardar, pessoal, nos estudos, principalmente. As apiáceas, de uma forma geral, elas são pessoas altamente estudiosas. São pessoas que gostam de estudar temas metafísicos. Então nós temos, por exemplo, um interesse, às vezes até muito precoce, pela ciência simbólica, pela filosofia, pela pesquisa. Então vão se refugiar marcadamente no universo intelectual. Este é o seu casulo, esta é a sua caverna. Agora sim, pessoal, falamos de características gerais das personalidades apiáceas, que fazem parte desse grupo vegetal, onde Cônio se enquadra. Agora sim, vamos afunilando nossa análise para, por fim, tratarmos de detalhes exclusivos de Cônio. Todas as apiáceas apresentam essas características que eu acabei de salientar a vocês. Mas quem é Cônio? Além de tudo isso, o que mais apresenta Cônio de característico? De característico e exclusivo de sua personalidade.
Eu vou utilizar aqui, pessoal, a alegoria da morte de Sócrates, do envenenamento através da cicuta. Aquela cicuta, pessoal, que Sócrates tomou não foi cicuta virosa, foi cônio maculatum, que é um tipo de cicuta também. Então, eu já vi muitos homeopatas utilizando essa analogia também da morte de Sócrates para falar acerca de cicuta virosa, pessoal. Esse é um equívoco, bastante cuidado com isso, porque inclusive quem utiliza essa mesma analogia para explicar detalhes acerca de cônio é o próprio Schouten. Então, não vamos discutir com o cara, que o cara está muito além da gente. Então, Schouten é que utiliza essa alegoria. Eu vou reproduzir exatamente o que ele diz. Schouten empresta a circunstância ali da morte de Sócrates. Então, Sócrates, pessoal, primeiramente, ele é morto. Ah, Letícia, mas foi ele que tomou o veneno, tá? Ele tomou que aquela era a condenação dele. Se não tivesse tomado, alguém teria forçado a tomar, com certeza, pessoal. Não era uma situação voluntária. Sócrates foi morto, pessoal. Quando Schouten escreve isso aqui, ele coloca logo entre parênteses que esse tema, ser morto, ser assassinado, por perseguição ideológica, perseguição filosófica, esse tipo de morte se enquadra, ressona com a série do urânio. Letícia, o que é isso? Meu Deus do céu, nunca ouvi falar disso. Pessoal, a tabela periódica, ela é dividida em linhas, 7 linhas. Cada linha da tabela, conforme o método periódico, trata de um tema de forma mais marcante, de forma mais predominante. A primeira linha fala das demandas do ser. A segunda linha fala das demandas do ego. A terceira linha, também conhecida como série do silício, fala de indivíduos cujas problemáticas giram em torno das relações humanas. Então, por exemplo, em que medida isso nos ajuda quando a gente está usando o método periódico? Se a pessoa, pessoal, ela está adoecendo, principalmente por problemas ligados a relações humanas, afetividade, você já sabe que ela ressona com a série do silício. Veja bem o quanto fica fácil encontrarmos o possível medicamento daquele indivíduo, pessoal. Então, o método de Schouten simplifica demais a nossa vida. Se a gente já sabe qual o pano de fundo dos problemas daquele sujeito, a gente já pode deduzir a que série ele pertence. Mais embaixo temos a quarta série, série do ferro. Fala acerca do universo do trabalho, carreira, ambições profissionais, como eu executo as minhas tarefas corriqueiras. A quinta série, também conhecida como série da prata, fala acerca do manejo da expressão da minha criatividade. Linha 6, série 6, fala sobre como administro os meus impulsos por poder. E por fim, nós temos a série 7, que também é conhecida como série do urânio, e fala acerca de como gerencio a minha sabedoria, como expresso a minha sabedoria. Só que veja bem, pessoal, quando a gente ouve falar de urânio, ah, Letícia, a série do urânio, eu acho que eu vibro nela, Letícia, porque eu sou uma pessoa que sempre me interessei por esse universo místico, por esse universo mágico, nunca fui uma pessoa muito apegada a bens materiais, a trabalho, então eu acredito que eu me situo nessa série do urânio. Ou então, tem gente que sonha, pessoal, em ser enquadrado como lantanídeo. Lantanídeo a gente vai falar deles daqui a pouco, porque há muitos traços lantanídeo em cônio, conforme Schouten nos ensina. O pessoal romantiza demais a série do urânio e a série dos lantanídeos também. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Todo mundo, se a gente for analisar de uma forma rasante assim, todo mundo vai se ver em todas as séries. Todos nós apresentamos problemáticas em todas essas séries que eu citei. Temos problemas no que diz respeito ao nosso ego, temos problemas no que diz respeito ao universo profissional, universo afetivo, gerenciamento e canalização da criatividade. Todos temos, pessoal, mas uma coisa é isso fazer parte da sua personalidade.
Uma coisa é isso ser um fragmento da sua personalidade. Outra coisa, pessoal, é você adoecer em função daquela demanda, em função daquele tema. Quando a gente fala, por exemplo, que alguém é um lantanídeo, o que a gente quer dizer com isso? Significa que os temas dos lantanídeos são temas que regem predominantemente as motivações daquele sujeito. E ele vai adoecer, esse sujeito lantanídeo, como vamos compreender aqui mais adiante, o sujeito lantanídeo precisa ter certos pilares em sua vida muito sólidos. Caso esses pilares sejam fragilizados, sejam desmantelados em alguma medida, ele adoece. Então esses pilares são fundamentais para a estabilidade do sujeito. Às vezes a gente se interessa pelo mundo místico, pelo universo espiritual, mas a gente não vai adoecer, pessoal, em função de temas relacionados à espiritualidade. Para que alguém que está aqui, pessoal, na série do Urânio, isso é sério. A vida da pessoa gira em torno disso. Qual que era a vida de Sócrates? Qual que era a razão de ser de todo santo dia da vida desse cara? Fazer esclarecimento, elucidação, expansão de consciência. Veja, pessoal, que aquilo não era uma periferia, um detalhe da vida de Sócrates. Esse era o seu eixo narrativo. Então veja o nível de importância que essas questões assumem para esse sujeito que vibra na série do Urânio. Então veja, alguém foi morto, perseguido e consequentemente morto pelo fato de promover uma linha de raciocínio, uma expansão de consciência para a qual aquela comunidade não estava pronta. Quem vibra na série do Urânio, nem preciso deixar de salientar, pessoal, é a série da sabedoria. São pessoas que normalmente, quando elas forem abrir a boca, elas vão incomodar. Então a perseguição aqui é extremamente previsível, pessoal. Mas, por quê? Continua. Foi morto. Por quê? Ele era uma pessoa normal? Não, pessoal. Quem é perseguido, geralmente é quem tem muita coisa boa para dizer. Normalmente, pessoal. Quem está incomodando muito, pode investigar. É uma pessoa que está provocando, que está suscitando muitos questionamentos necessários. É aquela pessoa que está colocando o dedo na ferida. Então, esse sujeito aqui, com esse sujeito, não foi exceção. Ele foi perseguido principalmente por ser um ponto fora da curva. Não era pessoa comum. Pessoal, é provável que na nossa prática clínica a gente nunca atenda alguém que esteja aqui na série do Urânio. Scholta, inclusive, até associa a série do Urânio à figura do xamã, dos magos. Por que esses caras iam procurar nós, réis mortais, sendo que eles provavelmente já dominam as artes da cura, já têm sabedoria o suficiente para isso? Então é bem difícil. Pessoalmente, nunca acompanhei ninguém que se enquadrasse aqui. São pontos fora da curva, ou seja, são pessoas incomuns. A gente tem a impressão que são alienígenas. Quem é esse cara? De novo, ressonância com a série do Urânio, a 7ª linha da tabela periódica. São pessoas que apresentam um nível de lucidez praticamente incompreensível para quem está aquém daquele ponto. Com que objetivo? Ok, foi perseguido e morto porque era um ponto fora da curva, provavelmente ele estava incomodando. E por que exatamente que ele estava incomodando tanto? Porque, pessoal, ele estava propondo melhorias, por tentar melhorar o mundo. Ele estava representando aqui, ele estava desempenhando o papel de arauto da lucidez do seu tempo. Se para a gente, pessoal, a mensagem socrática está altamente fora do nosso contexto, imagina naquela época. Até hoje a gente distorce o que essa figura sapientíssima dizia, imagina naquela época. Só que isso aqui, pessoal, esse desejo de agir no sentido de melhorar o mundo,
quero um mundo mais justo, quero um mundo mais equânime, quero que as pessoas sejam mais felizes, eu quero que as pessoas sejam mais livres. Isso já não é uma temática tão marcadamente Urânio. Aqui sim nós já vemos traços dos lantanídeos. Tem outra característica lantanídea aqui no processo de morte de Sócrates. Bom, se ele estava tentando, se a proposta era melhorar o mundo, melhorar a sociedade, melhorar a sua comunidade, deixar um legado que servisse ao melhoramento do ser humano, então eu usei alguma ferramenta. Qual era a ferramenta empregada por Sócrates? Sua filosofia. Não apareceu, pessoal, sei que não apareceu, mas aqui embaixo eu escrevi a palavra filosofia. Saibam disso, eu só escrevi essa palavra, vocês não estão perdendo absolutamente nada. E essa seria outra temática que convergiria para os temas centrais dos lantanídeos. E aí tem gente que faz confusão com o sulfur. Pessoal, sulfur filosofa, sim, pessoal, mas ele filosofa acerca de temas não tão profundos como é o caso dos lantanídeos. Sulfur filosofa muito, pessoal, no que diz respeito a temas relativamente nostálgicos. O jeito que as coisas eram no passado. Já pensou se um bocado daquilo permanecesse hoje? Como é que as coisas não poderiam ser? Talvez o mundo ele seria mais bonito, ele seria mais harmônico. Estou falando a palavra bonito, pessoal, que em nenhum outro elemento da tabela periódica nós vemos uma necessidade estética tão marcante. E a gente só conhece o sulfur mendigo. Mas por quê? Porque a gente não é acostumado a analisar as matérias médicas de forma bifacetada. Lembre-se, um extremo de determinada frequência guarda a possibilidade de saltar para o extremo oposto. Por quê, pessoal? Porque estamos falando da mesma energia. Sempre toco nesse exemplo de sulfur. Sulfur pode ser um mendigo? Pode, mas pode ser aquela pessoa que se preocupa em demasia com suas roupas. Pode ser aquela pessoa extremamente aciada, inclusive com o próprio ambiente. Pode adoecer num lugar feio. Nossa, casa feia, eu tenho que arrumar minha casa. Então, pessoal, é um tipo de filosofia que aparece aqui em sulfur, ligado a questões cotidianas, a questões corriqueiras. Nós não temos aqui um questionamento muito profundo acerca das demandas, necessidades humanas, acerca dos grandes temas da metafísica, como é o caso aqui, pessoal. Quem filosofa nesse nível não é sulfur, são os lantanídeos, pessoal, principalmente, porque lantanídeos também buscam por poder. Lantanídeos estão ali na série do ouro, é um compartimento oculto da série do ouro. Mas, diferentemente dos elementos que compõem a sexta linha ali, a série do ouro como um todo, essa busca por poder não é direcionada para fora. Eu não quero dirigir pessoas, não quero comandar gente, eu quero me comandar. Então a coisa toda é aqui dentro, pessoal. Sou eu com a minha própria sombra. E com todas as implicações disso, com tudo que isso significa. Mas por que, pessoal, eu decidi adotar este mesmo exemplo concedido por Schouten para descrever cônio maculado? Porque Schouten, pessoal, chama a nossa atenção, através desse exemplo, para as características mais marcantes de cônio, que são a perseguição por promover, por incitar a ampliação dos horizontes de consciência da maioria. Então são pessoas sábias ou que apresentam o potencial de expressarem sua sabedoria. Uma coisa é você ter a potência, pessoal, outra coisa é você atualizar essa potência. Eu estou falando aqui do cônio ativo, aquele cônio que de fato estudou, lapidou aquelas sementes e finalmente as exterioriza de forma madura, de forma que contribui para o seu meio, de forma a aprimorar, servir a sua comunidade. Então, esse sujeito, em função de um nível de lucidez ali, além do seu tempo, normalmente será um sujeito perseguido. É um ponto fora da curva exatamente por essas questões que eu citei. São pessoas que pensam muito fora da caixa, muito além do tempo. São pessoas que visam
estão pensando o tempo todo em melhorar o mundo, trazer um legado, desenvolver um legado que se propõe a melhorar a vida das pessoas no que diz respeito a elas com elas mesmas. Obviamente, para isso, desenvolverão sistemas, filosofias ou divulgarão filosofias que se propõem a isso. Então nós temos em Cônio, pessoal, de forma bem marcante, características de 2 séries conforme o método periódico. Características da série do Urânio, cujo tema central é a sabedoria, e característica dos lantanídeos, pessoal. Lantanídeos, pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês para os lantanídeos, porque em Cônio nós veremos características muito predominantes dos lantanídeos. Primeiro, o que o lantanídeo precisa? Primeiro ponto que é crucial para o lantanídeo, pessoal, liberdade. São basicamente 3 pilares aqui que são fundamentais para manter um lantanídeo estável. Primeiro, a liberdade. Ele precisa de liberdade, tem pavor de ser controlado. E isso tem íntima relação com a autonomia. Isso aqui é um ponto muito grande de contradição para Cônio quando ele está casado, especialmente. A gente vai falar sobre isso mais. Além da autonomia, além da liberdade, do que mais o lantanídeo precisa? Independência. Perceba, pessoal, que são temas, em certa medida, mais ou menos sinônimos. Faz tudo sozinho. Prefere fazer tudo sozinho. Às vezes parece até um pouco antissocial, mas na verdade é uma pessoa que pensa no bem de todo mundo o tempo todo. Então, bastante atenção para não estereotiparem também os lantanídeos. Eles são naturalmente mais reservados, porque se dedicam, nós vimos, marcadamente ao universo dos estudos, das reflexões, mas isso tem um objetivo. Não é para mais tarde, como se diz atualmente, pessoal, muitos filósofos gostam de usar essa terminologia e eu acho ela ótima, não é para depois ficar arrotando vaidade intelectual, é para realmente ajudar os demais. É claro que numa versão desarmonizada, o lantanídeo pode ser extremamente arrogante, aquele vaidoso intelectual, mas por hora eu estou falando aqui do lantanídeo equilibrado. Mas o lantanídeo precisa sempre desses 3 pilares muito intactos, muito sólidos. Se ele tiver qualquer problema com liberdade, ele pode adoecer por isso. Então veja, pessoal, todo mundo quer ser lantanídeo, mas criatura, você adoece por causa de algum problema nesses 3 pilares? Quão importante isso aqui é para você? Tem gente que aguenta ser escrava a vida inteira, vive bem. Não é lantanídeo, provavelmente. O lantanídeo não suporta qualquer tipo de privação à sua liberdade de ir e vir, sua liberdade de pensamento. Ele não suporta, ele vai adoecer por causa disso. Isso aqui é grave para ele, é uma questão vital para ele. A autonomia tem relação com o item em cima, como dissemos anteriormente. Bom, se a minha autonomia é invadida, alguém fica colocando o dedo ali no meu espaço, invadindo o meu espaço, eu vou adoecer por causa disso. Então veja o nível de gravidade, pessoal. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque lantanídeo é romantizado demais da conta, todo mundo quer ser, todo mundo acha que é também. Ah, mas eu ligo para tudo isso, mas tá. Será que isso é tão importante para você, ao ponto de você realmente desenvolver uma psicossomatização desse problema? Pavor de depender dos outros, quer fazer tudo sozinho, quer delegar o mínimo de responsabilidade possível para os outros, porque já é um pouco perfeccionista, pessoal. Ele acha que, bom, não sei se vão fazer tão bem quanto eu consigo fazer, e eu tenho o meu jeito de fazer também, então prefiro, no fim das contas, fazer sozinho. Tem terapeutas que acham que tem muitos lantanídeos no mundo, pessoal. Eu acho que tem muito pouco. Eu acho que são personalidades relativamente raras. Porque eu tenho uma pergunta na minha anamnese que é o seguinte: descreva para mim qual é, diante da sua perspectiva, um paraíso. Um paraíso ou um mundo ideal. Como seria o mundo ideal, a vida perfeita para você? É mais ou menos essa pergunta que eu tenho ali no meu questionário para a minha prática clínica. Sabe o que a maioria das pessoas respondem, pessoal? Maioria, eu estou falando cerca de 95% da minha clientela. A maioria das pessoas que respondem a essa pergunta falam daquilo que a consciência imediata delas consegue tocar, consegue dar conta. Então, o que é o paraíso para a maioria das pessoas? Fazendo aqui uma análise geral das respostas. Não ter conta para pagar. Ah, eu tá na praia, com uma caipirinha o dia inteiro.
muito difícil, pessoal, muito raro alguém me responder que, diante da sua perspectiva, um paraíso seria um mundo sem qualquer violência, um mundo pacífico, todas as pessoas se tratando dignamente, um mundo onde não haja desonestidade, injustiça, onde as pessoas convivem parcimoniosamente, harmoniosamente umas com as outras. Pouquíssimas pessoas descrevem o paraíso dessa forma. Ou seja, pessoal, pouquíssimos lantanídeos, pouquíssimas pessoas que realmente apresentam como anseio de vida o bem-estar geral, algo que não diz respeito única e exclusivamente ao seu universo individual. Aqui nós não vemos indivíduos, pessoal, autocentrados. Quando você vê um lantanídeo preservando, buscando pela preservação dessas 3 atribuições, ele deseja isso para os outros também. Ele quer ser livre, mas quer que as pessoas sejam livres também. Ele se indigna quando percebe que a liberdade dos demais está sendo limitada em alguma medida. Ele se indigna quando ele percebe invasões ao espaço alheio. Se indigna quando percebe a independência dos demais sendo desrespeitada. Então não é algo que diz respeito a ele apenas, ele deseja isso tudo aqui para os outros também. Então, esse é um ponto, pessoal, de convergência entre os lantanídeos e Cônio. Cônio também precisa desses 3 pilares intactos, muito bem preservados. Falamos de séries compatíveis com Cônio. Agora, pessoal, estágio onde situaríamos Cônio maculatum. Cônio apresenta características marcantes do estágio 12. Letícia, toda a personalidade que você tem analisado ultimamente está aqui. É coincidência, pessoal, coincidência mesmo, garanto. Quais são as características mais marcantes do estágio 12 que estão presentes aqui em Cônio, pessoal? No estágio 12, nós temos o revolucionário conservador. São faces da mesma moeda, como a gente já está careca de saber, pessoal. Extremos falam da mesma energia, são gradações. É um sistema espectral de uma mesma vibração. Tons de cinza da mesma coisa. Tons de cinza, como eu costumo dizer, mas é a mesma coisa. Que o revolucionário, ele é conservador em que sentido? Ele quer que o mundo se adeque àquele ideal revolucionário da cabeça dele. Então ele quer conservar a revolução dele. Nessa medida, o revolucionário é conservador. Em Cônio nós enxergamos isso, pessoal. Outro tema do estágio 12, presente em Cônio, é uma desconfiança. É alguém que não confia nos demais de jeito nenhum. Ou então tem uma ressalva, uma dificuldade muito grande para quebrar aquela couraça de suspeita, de desconfiança. É alguém, pessoal, que não consegue, inclusive, abrir o coração para uma mostra gratuita de afetividade, para uma mostra gratuita de bondade, de generosidade. Você faz uma coisa boa para um cônio desequilibrado, ele vai acolher aquilo ali pensando o seguinte: nossa, por que a pessoa está fazendo isso? A pessoa está querendo o que com isso? Ele não tem aquela leveza, aquela receptividade para simplesmente receber aquilo com gratidão, tá? Beleza, a pessoa pode ter os interesses dela ali por trás, os interesses ocultos, mas tá, ela quis me dar isso aqui, beleza, eu vou receber, e eu posso estar errado também. É uma pessoa que não se concede benefício da dúvida nesse sentido, já acolhe a generosidade, já acolhe um bem-querer teórico ali com suspeitas. Bom, não sei se eu confio nisso. E também, às vezes, as pessoas fazem coisas com boas intenções, aí depois acontece alguma coisa errada, mesmo que a intenção da pessoa tenha sido boa. Então, ele começa a se manipular mentalmente para esvaziar de bondade aquele ato de generosidade que alguém está ali dirigindo. É alguém que tem muita dificuldade de confiar. Pessoal, o coração de Cônio, ele está petrificado. A gente vai entender por que isso acontece. Só que essa desconfiança, pessoal, ela acontece em outros níveis também. Nós brasileiros temos um tipo de desconfiança que parece muito com essa desconfiança aqui do estágio 12, que é no que diz respeito aos méritos dos demais. Cônio tem isso também. Méritos, principalmente, que dizem respeito a riquezas. O brasileiro tem isso demais, pessoal. Olha, alguém rico, alguém ali mora numa mansão,
alguém cheio do luxo, carrão, só gente bonita à volta dele, o que o brasileiro pensa? Ele olha para aquilo ali, nossa, quanta gente aquele cara não roubou para estar naquele patamar. Nossa, a que meios ilícitos aquele cara recorreu para chegar naquele ponto. O brasileiro raramente ele reconhece aquilo ali como fruto de um esforço. Não, o cara ralou pra caramba a vida inteira para chegar lá. Ele já olha para o mérito do outro com um certo preconceito. O brasileiro ele busca pela fraude o tempo todo. Se ele vê alguma coisa que se apresenta como harmoniosa, próspera, primorosa, ele já pensa, isso não é autêntico, tem alguma coisa falsa nisso aqui. É questão de tempo para esse cara cair do cavalo. Eu vou ficar aqui esperando. Aí na primeira falha que aquela pessoa comete, aí você já aponta o dedo, eu falei, aquele cara não era verdadeiro, eu falei que ele não era legítimo. Então, pessoal, isso aqui vai trazendo progressivamente, é justamente disso que Cônio padece, que vai gerando progressivamente um certo amargor. A pessoa não acredita que existe gente boa, efetivamente, que existe gente de verdade, gente fazendo trabalho sério e colhendo, consequentemente, o fruto daquele trabalho sério. E com isso ele vai se tornando invejoso, amargurado, ranzinzo, moralista. A gente vai se aprofundar nessa faceta de Cônio agora, e principalmente por que isso acontece. Cônio, pessoal, é aquele sujeito que, veja, como toda personalidade similar aos lantanídeos, toda personalidade que carrega um alto nível de semelhança vibracional com os lantanídeos precisa de independência. Isso aqui é um dilema para Cônio quando ele está casado, quando ele está num relacionamento. É aquela mulher, por exemplo, que ela não suporta receber dinheiro do marido, porque não, sou eu que tenho que ganhar, eu que dou satisfação para mim mesma em relação ao que eu vou fazer com o meu dinheiro. Eu não quero o dedo do meu marido no meu universo financeiro. Eu que ganho, eu tenho as minhas despesas, a gente vai dividir despesa aqui nessa casa. Você cuida dessa parte, eu cuido dessa parte, o nosso dinheiro não se encontra em momento algum. Você tem seu espaço, eu tenho meu espaço. Então isso aqui, dependendo do nível de desequilíbrio de Cônio, isso aqui pode ser um grande impasse. A pessoa não consegue conciliar autonomia, independência com vida afetiva. Porque amor, pessoal, amor exige uma certa entrega. Isso é uma grande dificuldade para quem tem um senso de autonomia muito proeminente. O sujeito tem dificuldade de conciliar aquilo ali, de entender que não, amar alguém não significa que você vai ceder liberdade. O sujeito tem muita dificuldade de entender, equacionar isso na cabeça dele. Então aquela pessoa que ao mesmo tempo que ela quer se apaixonar, ela quer viver uma vida a dois, ela não consegue determinar espaço. Mas ele vai ficar impondo a vontade dele para cima de mim, tem coisas que eu não vou poder fazer, olha a privação de liberdade aparecendo aqui. Não necessariamente, pessoal, é assim que a coisa deve ser, mas o sujeito entende muito da dinâmica do relacionamento como uma ameaça à sua liberdade, e aquilo incomoda radicalmente. Então são pessoas que vão ter dificuldade de se relacionar por zelo excessivo à sua autonomia. Eles precisam ter o próprio espaço deles. Dito de outro modo, teremos em Cônio problemas muito marcantes girando em torno do universo afetivo e da sexualidade consequentemente. São pessoas que vão adoecer muito por questões ligadas a rupturas. Ruptura afetiva de uma forma geral, com amigos, mas principalmente no que diz respeito à relação homem-mulher, relação conjugal. Então, muitos problemas decorrentes de rupturas, porque é muito difícil para o parceiro tolerar essa dificuldade aqui de Cônio, cedo, não cedo, eu sou 100% egoísta, penso só na preservação do meu espaço, ou eu me dou completamente, mas se eu me doar completamente, esse não sou eu não funciono assim, então nem todo mundo aguenta isso. Então o histórico de rupturas normalmente é bem extenso, por isso mesmo ele adoece. E há outro detalhe, pessoal, Cônio é uma personalidade com a sexualidade exacerbada. São pessoas que gostam de sexo e apresentam preferências sexuais não muito usuais.
Então são pessoas, por exemplo, que podem aspirar a uma relação bissexual, são pessoas que podem desejar passar por aventuras homoafetivas, orgias, numa versão desequilibrada, isso pode passar para promiscuidade, só que aí vem aquela crise moral. Ai meu Deus, mas esse trem tá certo, isso não pode, isso é muito sujo, isso é muito indigno, isso é muito imoral, eu não posso fazer isso, eu tenho que suprimir isso. Gente, isso não é coisa de gente de Deus, isso não é coisa de gente certa, isso não é coisa de uma pessoa correta igual eu tenho que engolir esse negócio, eu vou enterrar, reprimir isso aqui, guardar isso aqui às 7 chaves. E quando isso acontece, pessoal, a probabilidade é de que Cônio vire a casaca. Ele começa a se tornar altamente moralista, dogmático, rígido em relação a parâmetros morais principalmente. Eu vou pegar um exemplo aqui, pessoal, de um filme, não sei se vocês se lembram, deveriam assistir, caso não tenham assistido, deveriam já ter assistido Beleza Americana. Beleza Americana, pessoal, vocês devem se lembrar, para quem assistiu, filme maravilhoso, tem uma atmosfera incrível aquele filme, muitas lições ali valiosas inclusive, mas tem a figura de um general, aquele general que tinha aquele filho que vendia cannabis, enfim, sem o pai saber, obviamente, e aquele general, ele se mostrava como alguém extremamente homofóbico. Aí o que acontece? No final do filme fica claro que ele era gay, ou seja, a homofobia, aquela intolerância excessiva no que diz respeito aos gays, era porque ele, na verdade, nutria um preconceito muito grande em relação aos seus próprios apetites sexuais. Então, Cônio pode se tornar altamente implacável, azedo, amargo, impiedoso com qualquer tipo de desvio moral, porque ele sabe que ele tem aquela tendência, ele sabe que tem aquela sementinha ali dentro, mas ele nega. Quando ele chega nesse patamar de amargura, pessoal, ele realmente se torna uma pessoa muito antipática. Ninguém quer estar ao lado de alguém muito ortodoxo, muito conservador, muito cabeça fechada. Tudo é motivo de puxão de orelha, de natureza moralista. E no caso de Cônio vimos que é uma grande hipocrisia, porque ele mesmo, na verdade, tem vontade de fazer aquilo que ele condena, principalmente quando o assunto é sexo. Mas se torna uma pessoa amarga, uma pessoa de difícil convívio. Aí, para o ego vencer, para ele não se dar conta de que ele precisa se trabalhar, de que ele precisa se flexibilizar um pouco mais, o que ele faz? Ele diz para si mesmo que eu não preciso de ninguém mesmo, eu sou uma pessoa autônoma, sempre dei conta do recado sozinho, então eu não preciso de ninguém não. Então ele passa para o patamar da arrogância, frieza, coração petrificado. Chama a atenção de vocês para o seguinte também, pessoal, se a gente está falando de repressão sexual, a gente está falando de repressão de algo análogo à exteriorização e transmutação da energia sexual, que é a criatividade. Alguém com muita pujança criativa é uma pessoa com muita pujança sexual, são energias análogas. A manifestação criativa depende da canalização da energia sexual, ou seja, quando eu reprimo minha sexualidade, dito de outro modo, eu reprimo também a minha criatividade. Então, Cônio, pessoal, em função do fato de ter uma sexualidade exacerbada, é um indivíduo muito criativo também. Reprimindo isto, reprimindo sua sexualidade, há consequentemente uma perda no que diz respeito à sua expressão criativa. Poderiam ser artistas exímios geniais, instrumentalistas, escultores, artistas plásticos, excelentes dançarinos, cancerínicos em geral, são artistas maravilhosos porque são perfeccionistas, então vão fazer tudo muito bem feito, muito bem pensado, realmente ser algo memorável. E aí, pessoal, a repressão da sexualidade em Cônio abre portas para suas queixas clínicas mais marcantes, que são os tumores malignos, os cânceres de uma forma geral, principalmente no caso das mulheres, nos seios, no caso dos homens, na próstata. No caso de um Cônio que suprimiu demais herpes simplex labial, a gente pode ter câncer se manifestando agora por supressão nos lábios. E nós temos neoplasias também no cérebro, pessoal. Então, cânceres de uma forma geral,
Então, tumores, de uma forma geral, tumores malignos alojados no cérebro. Quando há uma expressão da sexualidade adequada, equilibrada, nós temos também a manifestação de outras atribuições, outras faculdades da personalidade cônio são excelentes, como vimos, pessoal, acredito que ficou fácil de deduzir. Pessoas com muita aptidão para a filosofia, para o pensamento intelectual, para a vida intelectual propriamente, há grande potencial para isso. Então, podemos estar falando aqui de filósofos, estudiosos de temas metafísicos, os pesquisadores, podemos ter teólogos aqui também, nós podemos ter espiritualistas de uma forma geral, até porque, pessoal, aqui nós vemos tendências à paranormalidade. São aqueles sujeitos que podem ser excelentes curadores porque conseguem manipular vibracionalmente fluidos curativos. Aqui nós podemos citar vários fenômenos como a psicometria, a telecinese, a clarevidência, a clareaudiência. Todas são possibilidades, as paranormalidades, o espectro das paranormalidades é uma grande possibilidade aqui em Cônio. Isso é fruto de sua semelhança com a série do Urano. E aí, pessoal, como são pessoas que estudam muito, não são aqueles espiritualistas hippie. Ah, não preciso consultar livro, eu capto aqui insights e eu vivo a filosofia dos meus insights. Não, pessoal, não são indivíduos, que fique claro aqui, não são indivíduos que se pautam apenas no que eles captam passivamente. São sujeitos que estudam simultaneamente a captação da sua intuição. Então são pessoas que apresentam uma bagagem intuitiva muito extensa, lapidada e validada por um conhecimento teórico também. Então são espiritualistas práticos, espiritualistas estudiosos. Não são espiritualistas, como eu costumo dizer, apenas, que vibram apenas no universo da superstição. São espiritualistas também que desenvolvem o âmbito yang, as duas polaridades. Eles estudam e ao mesmo tempo captam insights mediante um exercício em robustecimento de sua intuição, do seu canal intuitivo. Quando o Cônio estuda muito, existe um traço aqui bem característico dessa personalidade, que é uma dor de cabeça que aparece depois de uma maratona ali de estudos, maratona de aulas. E essa dor de cabeça, isso aqui é um traço quase exclusivo. Essa dor de cabeça melhora quando a pessoa pega um bocado de água fria e lava o rosto. Então, enxaqueca após estudo que melhora quando eu lavo meu rosto com água fria. Praticamente um keynote, eu nunca vi esse traço em nenhuma outra personalidade homeopática. Os fosfóricos, de uma forma geral, eles têm dores de cabeça por estudo, mas em nenhum fosfórico nós percebemos dor de cabeça que melhora com uma enxurrada ali de água fria no rosto. Isso é realmente uma exclusividade de Cônio. Pessoal, vídeo denso, extenso, eu sei que vocês devem estar cansados, então aqui já estamos nos finalmente. Alunos meus do curso Homeopatia Inspiradora, onde Cônio se situaria marcadamente se pudéssemos situar Cônio em alguma das 7 camadas. De novo, tal como Cânfora, se situaria na camada 7, camada da transcendência. Porque a sensação marcante aqui de Cônio, pessoal, é de que eu fui desgarrado do paraíso. Eu não me identifico com isso aqui, eu não sinto que eu pertenço a esse lugar. Eu vivo a minha vida, faço o que todo mundo faz, eu tenho carreira, eu tenho família, mas eu não me encaixo, eu não me sinto próspero aqui. Meu lugar claramente não é aqui. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo ascender porque eu me sinto condenada a passar por esse exílio no qual não me encaixo. Sabe por quê? Porque eu sou sujo, eu sou alguém promíscuo. Veja a minha degradação sexual. Isso mesmo, eu tenho que pagar essa penitência de permanecer nessa dimensão com a qual não tenho a menor afinidade. Então, Cônio apresenta aqui uma sensação de desgarramento do paraíso, como se esse desgarramento fosse uma espécie de condenação. Condenação, punição, por quê? Por causa de seus apetites sexuais exacerbados e incomuns, que são, de certa forma, tabus,
que tangem, em certa medida, o que se entende como imoralidade. Aí alguns alunos podem pensar o seguinte: Letícia, mas ele não se sente aqui? Então isso não é camada 3? O problema dele não é com a encarnação? Lembre-se, pessoal, que não. Ele vive a vida dele aqui sem maiores problemas. Ele só sente que ele não é daqui. É só essa percepção, mas ele não recusou estar aqui. Ele se instalou na sua dimensão concreta, só que ele sente que ele não pertence a ela. A percepção aqui é que ele veio de algum lugar. Esse lugar é do alto. Ele aspira coisas elevadas o tempo inteiro, pessoal. Cônio está o tempo inteiro flertando com filosofia metafísica. Esse é o cotidiano desse sujeito. Ele está o tempo inteiro em busca de aprimoramento espiritual, em busca de refinamento que seja. Ele está o tempo inteiro perseguindo os pilares da espiritualidade, conforme Santo Tomás de Aquino nos ensina. Está sempre buscando pelo bom, belo e verdadeiro. Os serínicos, de uma forma geral, quando eles aspiram pela perfeição, no fim das contas eles estão buscando essa tríade, bom, belo e verdadeiro. Então são pessoas que estão orientadas para cima. Essa é a intenção o tempo inteiro. Só que às vezes essa ascensão ela pode parecer impossível. Eu sinto que me é vetada a ascensão pelo fato de eu ter inclinações imperdoáveis. Então, nossa, como é que Deus ou a Divina Providência vai me aceitar lá em cima, sendo que eu tenho essa degradação moral nessa dimensão que eu tenho? É muita sujeira, é muita promiscuidade. Então, eu sei que o paraíso não me aceita. Eu sei que eles me enxotam de lá. Então existe essa percepção de que isso que eu estou experimentando aqui é uma penitência, mas eu não nego a minha dimensão concreta. Eu só sinto que eu não sou daqui. Mas por outro lado, eu sou rejeitado do lugar que eu sinto que eu pertenço, que é lá em cima. Pessoal, pra gente finalizar aqui, eu vou ler um caso para vocês, bem pequenininho. Isso aqui, tá escrito nesse espacinho aqui, basicamente, tirado desse livro aqui, provavelmente a maioria não conhece. Encontrando o seu caminho através da floresta dos sintomas, de Tom Jensen, esse Carle Amasso. Elas estão até doendo já de carregar isso aqui. É um livro que não foi traduzido, pessoal, ele está 100% em inglês. Esse aqui em particular eu importei da Amazon. E aqui ele traz para a gente uma análise de caso, pessoal, de Cônio, que abre margem para algumas reflexões. Eu gostaria de dividir essas reflexões com vocês. Eu vou ler um pouco atrapalhada aqui, porque eu vou ter que traduzir na hora. Então veja bem, um caso para o qual ele indicou Cônio maculato, com uma efetividade 100%. Então todos os sintomas desapareceram após a indicação de Cônio. Então veja lá, pessoal, homem de 35 era casado com uma mulher. Homem de 35 anos, casado com uma mulher, se apaixonou por um homem que vivia do outro lado da rua, se apaixonou por um vizinho. Ou seja, o que é isso aqui, pessoal? Uma amostra de homoafetividade, ou seja, ele era bissexual. Aí veja bem como é que ele lidou com isso. Ele tinha problemas nos olhos, dores nos testículos e alargamento da próstata, tendendo para a evolução aqui, pessoal, acarretaria no desenvolvimento sem dúvida de um câncer de próstata. Era esse o itinerário que ele estava percorrendo. Ele saía de casa para trabalhar um pouco mais tarde, esperando encontrar o seu vizinho. Então ele saía propositalmente, chegava atrasado no trabalho, que ele sabia que talvez se depararia com o vizinho pelo qual ele era apaixonado. Aí veja bem, quando ele se encontrava com ele, não conseguia fazer nada a não ser cumprimentá-lo, ou seja, ele reprimia aquele impulso sexual que estava latente ali. Depois de Cônio, olha aí, pessoal, chama a atenção de vocês para isso aqui agora. Depois de Cônio, ele sentiu-se encorajado a falar com o vizinho e descobriu que a atração era mútua, era recíproca. Depois disso, ele passou, olha aqui, pessoal, passou a estabelecer a seguinte rotina. Uma noite de um dia da semana ali, ele dormia na casa do vizinho e no restante dos dias, dos 6 dias ali da semana, ele passava a dormir com a esposa. Então ele revezava. Um dia era do namoradinho que ele tinha arrumado e os outros dias da esposa com quem ele já estava.
Jensen não dá mais detalhes aqui, pessoal. Não sei se a esposa sabia, não sei se ela concordou, mas não interessa muito aqui para nossa análise. Aí só termina com essa frase aqui, ó: suas queixas desapareceram. Pessoal, por que eu trouxe esse caso aqui para vocês? Porque eu sempre falo que a homeopatia, ela abre janelas de possibilidades. Ela faz o seguinte, ela mostra um cenário, um itinerário, uma jornada que você poderia trilhar. Ela mostra essa possibilidade como sendo aquela possibilidade mais harmônica para a sua constituição, de acordo com a sua personalidade. Então abre aquela janela, você vê aquele campo florido, frutífero, e aí paira sobre você aquele questionamento: bom, eu vou ou não vou? Essa é uma possibilidade. Nossa, que campo perfumado, que paraíso é esse? Eu quero ir para lá. Se essa possibilidade está se apresentando para mim, se isso é possível para mim, eu quero ir. Não tem por que eu ficar aqui, eu quero ir para lá. Mas às vezes a gente não vai, pessoal. Por que ir? Muitas vezes vai implicar rupturas com o seu estilo de vida. Vocês se lembram que eu já comentei em várias ocasiões com vocês sobre a necessidade de remodulação daquilo que o próprio Hahnemann no Organon chama de modus vivendi. Então por que, pessoal, que tem algumas pessoas que percebem um alívio e depois elas caem? Alívio, cai. Alívio, cai. Há várias explicações para isso, mas existe uma possibilidade que justifica isso, pessoal, que é a não revisão de hábitos nocivos. Eu lembrei de um parecer trazido por um psiquiatra muito experiente. Eu participei de um curso presencial ministrado por ele, vocês devem saber de quem eu estou falando, nosso ilustre Dr. Ítalo Marcilli. E o Dr. Ítalo, ele chama a atenção do terapeuta para o seguinte: olha, o nosso trabalho, enquanto terapeutas, não é um trabalho moral. Ele não pode ser um trabalho moral. Porque a moral, ela se enquadra numa tradição. Mas a minha natureza humana, não necessariamente, com todas as suas inclinações, não necessariamente ela vai se ajustar dentro de um parâmetro moral. Então o terapeuta, ele não pode ir para nenhum dos extremos. A gente não pode tentar obrigar uma pessoa a se encaixar em certo parâmetro moral. E a gente também, pessoal, não pode deixar a pessoa revelia. Não pode deixar a pessoa sem um direcionamento específico. Então a gente precisa encontrar esse caminho do meio. Mas o nosso trabalho, pessoal, ele não se propõe a retificação moral, não pode se propor a isso. O nosso trabalho, a proposta central do nosso trabalho é orientar o indivíduo para aquilo que lhe é melhor, não moralmente mais aceitável ou inaceitável. Pessoal, esse sujeito se curou. Ele estava praticamente com câncer de próstata. Depois de dar vazão a esse impulso, ele se curou. Se ele não tivesse dado vazão, pessoal, ele ficaria naquele limbo que a maioria das pessoas ficam. Olha que delícia essas possibilidades, mas fica no terreno da possibilidade. A pessoa não faz a transição para lá. Então ela tende a ter recaídas. Ela melhora, piora, melhora, piora. Então reflitam, pessoal, terapeutas que estão me assistindo, caso vocês tenham alguma hesitação, alguma questão não muito bem resolvida na cabeça de vocês no que diz respeito a isso, esse é o momento de vocês estabilizarem essa conduta. Porque o próprio Hahnemann diz no Organon que o homeopata, ele não deve nutrir preconceitos. Ele deve estar totalmente aberto àquilo que se apresenta para ele. E eu não posso, como eu disse, recapitulando, pessoal, o terapeuta, o objetivo central do terapeuta não pode ser retificação moral, porque a moral depende de uma tradição, não necessariamente a pessoa vai se compatibilizar com aquela tradição. O meu objetivo é orientar a pessoa para aquilo que lhe é melhor. Ou seja, pessoal, por melhor, entendam menos pior, porque ele vai ter problemas. A gente sabe que ele vai ter problemas em casa, ele vai ter problemas com a sociedade. Não necessariamente, mas há alta probabilidade dele se divorciar em breve, caso a esposa não estivesse sabendo de nada. Mas para ele, pessoal, aquilo se revelou como um caminho mais harmonioso. Que evidências a gente tem disso? Ele se curou.
Então ele está mais harmonizado, ele não está mais doente, ele está bem, ele está feliz. Então aquela é a jornada melhor dentro dessa circunstância para esse indivíduo. Caso, pessoal, nós enquanto terapeutas não desenvolvamos essa flexibilidade de visão, olha, eu veementemente aconselho que você não trilhe esse caminho. Você será aquele terapeuta que vai se enquadrar em algum daqueles extremos que eu citei. Ou você vai tentar resolver a problemática do seu cliente encaixando ele naquela pauta moral específica que você considera como adequada, ou para lavar as suas mãos, quando você olha para aquilo, vixe Maria, eu não sei como é que lida com isso não quero nem me envolver, você não dá direcionamento, que aí se o bicho pegar, ninguém pode inclusive nem jogar a culpa em você. Então isso aqui é uma irresponsabilidade também, exatamente como a outra conduta também. Então devemos adotar um caminho do meio, pessoal. Qual é esse caminho do meio? Apresentar ao doente o caminho que lhe é melhor. Não é o caminho ideal, não é o caminho mais certinho, não é o caminho mais aceito, mais adequado, é o caminho que lhe é melhor para aquela constituição, para aquela configuração individual que se apresenta para a gente. Eu sei que isso é polêmico, pessoal, mas meditem detidamente sobre esse tema. Pessoal, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.